Yo ho, all hands hoist the colors high. Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para nosso projeto Escola Naval, reta final, aula de revisão de matemática. Estou aqui para tentar trazer os principais tópicos que a gente deve encontrar na nossa provinha da Escola Naval. Então vocês vão ver que eu trouxe para nossa aula de hoje algumas questões envolvendo a parte de trigonometria, um assunto bem recorrente nas questões da Escola Naval, um pouquinho de cálculo R3, a parte da geometria espacial, todos aqueles tópicos que durante um ano vocês em sala de aula já viram os professores de vocês recomendarem estudar com bastante ênfase, principalmente visando o nosso concurso da Escola Naval. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu trouxe algumas questões de prova mesmo, tá? As questões a gente vai perceber que na Escola Naval elas costumam trabalhar mais do que um único assunto. Então, é legal que, enquanto a gente está revisando, de repente, trigonometria, a gente está revisando um pouco de cálculo, tá? Estou dando como exemplo. Está revisando cálculo, a gente pode revisar um pouco de função. Então, a gente está revisando mais do que um assunto ao mesmo tempo. Mas o objetivo principal daqui é tentar ajudar vocês a relembrarem algumas relações que se tornam importantes na hora da prova. Então, a gente vai tentar revisar o conteúdo. Então, nas próprias questões, eu já deixei o gabarito para vocês, para caso vocês queiram, de repente, pausar o vídeo, tentar fazer a questão e ver se você consegue chegar no gabarito. E aí, é claro, assistir a minha super revisão, não só do conteúdo, mas na hora da resolução de cada exercício. Então, sem muita demora, vamos logo para o primeiro exercício da nossa aulinha de hoje. E aí o primeiro exercício vai envolver um tópico de trigonometria. Então, dá uma olhada ali no enunciado. O valor da soma, ele vai me dar um somatório com k variando de 1 até 2023, da tangente de k vezes a tangente de k mais 1 é igual a... Eu peguei essa primeira questão, envolvendo a parte de trigonometria, para ajudar a relembrar vocês um tópico muito cobrado, não apenas na prova da Escola Naval, mas na grande maioria de concursos de nível oficial, que é aquela ideia da transformação do produto em soma, ou inclusive da transformação da soma em produto. Nesse primeiro exercício, nossa ênfase maior vai ser na transformação do produto em soma. E aí eu quis trazer essa questão para a gente poder relembrar como é que é feita a transformação do produto em soma quando estamos trabalhando com tangente. E aí, quando a gente ensina em sala de aula, né, eu costumo mostrar como é que a gente chega nas relações das transformações do produto em soma, usando a adição e subtração de arcos, tá? Então, eu vou levar em consideração que seno e cosseno vocês lembram, vou mostrar aqui como é que a gente deduz a da tangente. Então, nesse primeiro exercício, o que a gente vai usar? A gente vai usar a transformação do produto em soma do produto de tangente, que é o que você pode estar olhando ali na sua tela, né? Trigonometria. E aí eu vou fazer o seguinte, da onde a gente vai deduzir ele? A gente vai deduzir ele da adição e subtração de arcos. Então, lembra que quando eu tenho a tangente de A mais B, isso aqui seria igual a tangente de A mais a tangente de B, tudo dividido por 1 menos o produto entre as tangentes, tangente A vezes a tangente B. Para esse exercício número 1, como a gente está trabalhando com o somatório, a gente vai ver que na ideia de somatório é interessante que a gente trabalhe com a soma telescópica. Lembra disso? Então, em vez de usar a adição de arcos, vou usar a subtração. Eu vou fazer tangente de A menos B. Para quê? Para forçar a aparecer o sinal de menos aqui, tá? Que é o meu objetivo principal. Então, repara bem que esse aqui é um produto. E aí esse termo que eu quero. Então, ele está dividindo, vou jogar ele para cá multiplicando. Beleza? Então, vai ficar como? Vai ficar a tangente de A menos B vezes. E aí, como eu vou acabar fazendo uma distributiva, que você pode estar acompanhando aí, essa tangente de A menos B multiplica 1 e depois multiplica a tangente A vezes a tangente B. Então, vai ficar mais a tangente de A menos B, que multiplica a tangente de A, vezes a tangente de B, tudo igual à tangente da diferença, né? Tangente de A menos a tangente de B. Legal, Nelson. O que você vai fazer com isso? Como eu quero esse produto, repara bem que esse cara está somando, vou jogar ele para o lado direito diminuindo. E esse cara está multiplicando, vou jogar para lá dividindo. Então, eu vou ficar com a tangente de A vezes a tangente de B, que é o produto de tangentes que eu estou interessado em calcular,
sendo igual a tangente de A. Peraí, que eu botei só o T, né? Faltou o TG, né? TG é o tan, né? É a tangente de A menos a tangente de B. Legal? Aí esse cara tá somando, vai para lá diminuindo. Menos a tangente de A menos B. Legal. E tudo dividido pela tangente de A menos B. Então, eu acabei utilizando a transformação do produto em soma, né? Repara bem que esse termo ele é idêntico. Então, eu vou fazer uma outra separação. E eu vou dizer que a tangente de A vezes a tangente de B será igual a quem? A tangente de A menos a tangente de B dividido pela tangente de A menos B vezes menos 1, né? Porque esse termo é semelhante. Eita, parece que eu cortei 1. Menos 1. Então, repara bem, ficou legal. Menos 1. Então, eu tenho um produto, esse produto eu transformei nesse cara, tá? Foi o meu objetivo principal, transformar ele nesse cara. Legal. Onde se aplica essa relação que a gente acabou de fazer? Inclusive, vamos mudar a cor? Vamos mudar a cor, vamos deixar um pouco mais colorido. Onde aparece isso daí? Eu tenho que a tangente de A vezes a tangente de B será igual a tangente de A menos a tangente de B dividido pela tangente de A menos B menos 1, né? Ficou isso aqui a nossa relação. Já anota aí. Pausa o vídeo e escreve isso, tá? Você viu que, mesmo que eu não lembrasse, eu consegui deduzir para vocês. Onde a gente vai utilizar isso daí? No nosso somatório. Se você reparar, o somatório que está sendo trabalhado é a tangente de K que multiplica a tangente de K mais 1. Então, repara bem que eu vou considerar o meu A sendo o K mais 1, né? E o B seria o K. Quando eu fizer isso, na hora de substituir aqui, a gente vai encontrar a tangente de K mais 1 que multiplica a tangente de K, que é exatamente isso que está sendo pedido no exercício. E aí, vamos substituir para ver o que vai acabar aparecendo? Então, a gente vai encontrar o seguinte. Como eu quero a tangente de K mais 1, que multiplica a tangente de K, isso aqui seria igual a quem? Seria a tangente de A, que é meu K mais 1, tangente de K mais 1, menos a tangente de K, né? Se reparar, K mais 1 menos K, tudo dividido pela diferença entre eles. Só que quando eu for diminuir eles dois, olha que legal. Quando eu faço K mais 1 menos K, fica 1. Então, é tudo dividido pela tangente de 1. Virou uma constante, né? Menos 1. Opa, isso aqui é interessante. Porque eu acabei de transformar o nosso somatório numa soma telescópica. Então, repara bem que eu acabei de transformar isso aqui no que era exatamente o meu interesse. Então, a gente tem um somatório, concorda? A gente tem o quê? O somatório do K variando de... Deixa eu ver até aqui no enunciado para não errar. De 1 até 2023. E aí, nesse somatório, a gente tem a tangente de K mais 1 menos a tangente de K dividido pela tangente de 1 menos 1. Aí, esse somatório, a gente tem a seguinte propriedade, né? Vocês vão perceber o seguinte. Esse 1 é uma constante, então eu consigo jogar ele para fora do somatório, né? E aí, esse menos 1, eu vou somar o 1 sucessivamente, né? Na verdade, eu vou diminuir, né? Então, isso aqui é N. Então, esse carinha daqui eu consigo calcular, porque eu vou diminuir 1 2023 vezes. Concorda comigo? Então, eu já sei que isso daqui seria análogo a eu calcular 1 sobre a tangente de 1, que foi o que eu joguei para fora da nossa expressão, vezes o somatório. Aqui vai ficar um pouco apertado, tá? Então, vamos organizar? Vamos fazer o seguinte. Nelson vai organizar um pouco a nossa expressão. O que eu vou fazer? Vou jogar aqui para cima, tá? Para a gente ter um pouquinho de espaço, tá? Porque acabei organizando nada organizado no nosso exercício. Então, vou fazer a separação aqui. Então, temos somatório... Que somatório feio, Nelson? Oxi. Somatório do K variando de 1 até 2023 da tangente de K mais 1 menos a tangente de K dividido pela tangente de 1 menos 1. Esse aqui é o somatório que a gente quer. Já joguei lá para cima, então vou continuar lá em cima, tá? Espaço. Ganhamos espaço. Maravilhoso quando a gente ganha espaço. Então, isso aqui vai ser 1 sobre a tangente de 1, que foi que eu joguei para fora do somatório,
vezes o somatório de K variando de 1 até 2023, da tangente de K mais 1 menos a tangente de K, que é a nossa soma telescópica, menos 2023. Será que já tem alguma alternativa com 2023? Opa, olha que interessante aí, a letra B, hein? Olha essa letra B aí aparecendo. Olha a letra D, né? Também aparecendo. Muito interessante esses dois. Eu fiz o somatório. Eu nem sei se eu coloquei todos os termos corretos, mas era de 1 até 2023. Então esse menos 1 ele vai se repetir várias vezes, tá? Vamos ver quanto é que vai me dar aqui? Vamos ver quanto é que vai aparecer. Esse cara é uma soma telescópica, tá? Eu tô entre a letra B e a letra D, porque as duas já tem esse 2020, esse menos, né? 2023 e 2024 no final. Só que essa soma telescópica, o que vai acontecer? Vai cortar os seus elementos, tá? Então, se o K for 1, eu vou fazer a tangente de 2 menos a tangente de 1. Concorda comigo? Se o K for 2, eu vou fazer a tangente de 3 menos a tangente de 2, que vai cortar com outra tangente de 2. Então, vão sobrar apenas os extremos, que é o maior possível, né? Que a gente vai ter, e o menor possível entre eles. Então, esse somatório aqui vai sobrar só, quando K for 2023, vai sobrar a tangente de 2024, né? Que vai ser 2023 menos 1. E o primeiro termo, menos a tangente de 1. Sobrou só isso. E esse 1 sobre a tangente de 1 já estava aí. Menos 2023. Isso aqui vai me dar 1. Então, eu acabei encontrando que esse somatório vai ser a tangente de 2024 sobre a tangente de 1 menos 2024. Que é exatamente o que a gente encontra na letra D. Então, repara bem que esse primeiro exercício que eu peguei para a aula de hoje, ele envolve a transformação do produto em soma. E, ao mesmo tempo, ele trabalha a ideia da soma telescópica. Então, é um exercício muito interessante para que a gente possa relembrar esses dois assuntos muito recorrentes, ainda mais olhando para a ideia de sequências, na prova da Escola Naval. Então, eu mostrei para vocês uma maneira de deduzir o produto de tangentes, que é legal que vocês conheçam. Eu gosto principalmente de mostrar a do seno e do cosseno, né, que são deduções tranquilas de serem trabalhadas, mas essa da tangente é um pouco rara de ser trabalhada, de ser vista. E aí essa aqui caiu na prova de 2023, né? Se a gente olhar para as provas anteriores, já foi cobrado. Então é legal que a gente conheça não só do seno, como do cosseno, também o da tangente. E aí eu mostrei isso aqui no nosso primeiro exercício. Vamos apagar o quadro para a gente fazer mais um exercício de trigonometria, que é o tópico principal desse primeiro vídeo. Vamos apagar o quadro. Vamos agora dar uma lida no segundo enunciado que eu trouxe para hoje. A imagem da função f, definida de r em r, dada por f de x, sendo igual a 2 cosseno quadrado de x, mais o seno de x menos 1, é o intervalo fechado de a em b. Tá, vamos pausar aqui. Essa questão trabalha a imagem de uma função trigonométrica. E aí, olhando para essa função trigonométrica, não é aquela função tradicional de seno e cosseno, onde a gente consegue usar a ideia da desigualdade. Então, eu vou tentar transformar, para a gente poder visualizar o conjunto imagem, não precisar enxergar outros elementos além da trigonometria, isso aqui numa única função. Então, olha que transformação interessante que a gente tem. Se eu pego 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, isso aqui é o arco duplo do cosseno. Então, eu poderia dizer que a nossa função f de x seria igual ao cosseno de 2x mais o seno de 2x. Porque 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 é a relação do arco duplo. A gente usa ela muito, inclusive em cálculo, né? Em cálculo a gente gosta de utilizar ela por conta da transformação que temos dentro de integral. Então 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 é o cosseno de 2x. E eu ainda consigo transformar isso aqui numa única função. E aí usamos o artifício do triângulo, onde a gente olha para os coeficientes do seno e do cosseno, que nesse caso aqui ambos valem 1. E aí eu vou imaginar que existe um triângulo retângulo de catetos valendo 1. Qual seria a medida da hipotenusa? A hipotenusa seria raiz de 2. Então, usando o artifício do triângulo, eu vou dividir aqui pela raiz quadrada de 2. E pensa comigo, se eu dividir pela raiz de 2, eu faço o que com a expressão? Eu multiplico ela pela raiz quadrada de 2. Que aí, se eu divido e multiplico pelo mesmo valor, eu mantenho a minha desigualdade. Então, temos que o f de x será igual a... Isso aqui vai ser a raiz de 2 sobre 2, que multiplica o cosseno de 2x, mais raiz de 2 sobre 2, que multiplica o seno de 2x,
tudo vezes a raiz quadrada de 2. Transformamos essa expressão numa adição e subtração de arcos, que é um tópico legal da gente lembrar nessa aula. Onde isso aqui seria quem? Seria a adição e subtração, por exemplo, de seno. Que você pode olhar para esse cara como sendo o seno de 45 graus e esse carinha como sendo cosseno. E no seno vezes cosseno mais cosseno vezes seno, isso aqui é aquele famoso minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Então, eu vou transformar isso aqui, a nossa função, no quê? No seno de 2x mais 45 graus vezes a raiz quadrada de 2. Qual é a imagem dessa função? Temos agora que a imagem da função f, que está sendo solicitado até o momento nesse exercício, vão ser os valores que variam de menos raiz de 2 até a raiz quadrada de 2. Olha como é que a gente conseguiu determinar o conjunto imagem da função. Usando a adição e subtração de arcos, né? Então, interessante, né? Essa ideia da gente usar o artifício do triângulo, que eu recomendo muito você conhecer, para que a gente possa transformar numa única função e a partir daí calcular o seu conjunto imagem, né? Vamos terminar de ler o exercício para a gente relembrar também o tópico de R3. Seja π o plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores U e V. Calcule a menor distância do ponto P, e ele me deu o ponto, sendo de coordenada em x, b sobre a, em y, a e em z, 1, ao plano π. Para encontrar a distância de um ponto do plano, eu preciso da equação do plano, tá? E aí, para encontrar a equação do plano, eu vou precisar do vetor normal ao plano. Só que se eu tenho dois vetores paralelos a esse plano, o vetor normal vai ser perpendicular a eles. Então, eu vou poder considerar que o vetor normal ao plano π, ele será dado pelo produto vetorial entre os vetores u e b que foram dados. Que aí vai me dar um vetor perpendicular, e esse vetor vai representar normal ao plano. Então, os vetores u e v vão valer 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 1. A gente bota o i, o j e o k. Aí o vetor v é 0, 1, 0 e tudo valendo 1. E aí a gente vai conseguir determinar o vetor normal ao plano. Então, o normal ao plano π vai ser igual a que vai me dar igual a i, para cá zerou, para cá zerou, no outro lado vai ficar menos k, para cá zerou, para cá zerou. Então, o vetor normal ao plano π vai ser o vetor 1, 0 e menos 1. Beleza, já temos esse vetor. Deixa eu ver se eu não errei alguma conta, porque é interessante a gente não errar conta nenhuma aqui, né? Então, esse aqui é i, não tem j, não tem k, para cá tem k, não tem i, não tem j, então esse aqui é o vetor normal. Legal, já temos o vetor normal. Já temos um ponto, inclusive no enunciado ele me dá o ponto A de coordenada ponto A, de coordenada 9 menos 1 e 0, 9 menos 1 e 0. Então eu consigo encontrar a equação do plano. E aí eu vou dizer que o plano π, ele será de coordenada, será de equação ax mais by mais cz mais d igual a 0, onde eu vou acabar percebendo, tá, que os parâmetros a, b e c são os valores 1, 0 e menos 1. Então eu tenho aqui o vetor, ele vai ser x, não vai ter b, menos z mais d, tudo igual a 0. Dá para descobrir esse d? Dá, porque ele passa no ponto A. Então, quando x for 9, o y será menos 1, o z vai ser 0. Então, a gente consegue descobrir o d. Então, se eu faço esse cara sendo 9, não tem y, não vou precisar substituir, né? Não tem y, eu consigo descobrir o d. Então, vai ficar 9 menos menos 1 mais d, sendo igual a 0. Então, consigo descobrir que o d vai ser igual a menos 10, né? Que foi para lá diminuindo. Então, o nosso vetor π, perdão, nosso plano π, será x menos z menos 10, sendo igual a 0. A distância do ponto até o plano, a gente usa a equação, a distância de π ao ponto P vai ser o módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Que é a nossa equaçãozinha que a gente tem e costuma utilizar lá na geometria analítica para reta. No plano você acrescenta a terceira coordenada que está me faltando.
Qual é o ponto? O ponto a gente ainda não tinha calculado, né? Mas o ponto ele é de coordenada B sobre A e 1. Esse aqui é o nosso ponto. E aí ele tinha me dito que eu iria utilizar o ponto, esse A e B, sendo o limite inferior da nossa função e B sendo o limite superior. Então, B sobre A vai ser menos 1. O A vai ser menos a raiz de 2. E esse cara vai ser a raiz de 2. E eu vou literalmente substituir. Substituir para a gente encontrar a distância do ponto ao plano. Então, isso aqui vai ser igual ao A, que é x, que multiplica a coordenada em x0, que é menos 1. Menos 1. O B, que é 0, não tem, mais o C, né? Aí o C é menos 1, que multiplica a coordenada em Z, que vai ser a raiz de 2, menos a raiz de 2, menos 10, tudo em módulo, dividido por a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Que é que vai ser quanto? Deixa eu ver se eu utilizei aqui. Os valores de A e B estão bem feios, né? Então, os valores de A e B, substituir isso aqui certo. Tomara que eu tenha substituído certo. Se não errei alguma conta, e aí quando a gente erra a conta é maravilhoso de consertar, né? Aqui fica 1. O B não temos, o C vai ser o menos 1. Vai ficar 1 mais 1 dentro da raiz. Então vai ficar menos raiz de 2. E eu troquei o ponto errado, hein? Aqui era 1, eu inventei uma raiz de 2. Tava achando estranho que a raiz de 2 estava ficando aí. Era B sobre A, que deu menos 1. Era menos raiz de 2, beleza? E o outro cara era 1, né? Eu substituí por uma raiz de 2 de modo bem louco, né? Tá. Então vai ficar menos 1, menos 10, fica menos 12. E módulo fica 12 sobre raiz de 2. Legal. Então isso aqui seria análogo a fazer 12 raiz de 2 sobre 2, que seria 6 raiz de 2. Então, encontramos a distância até o plano, né? Vamos só recapitular, só para a gente não se perder. Esse parâmetro A que eu tenho aqui, que é o parâmetro que a gente tem para o x, é o número que acompanha o x, que é o número 1 que a gente encontrou quando estamos calculando o normal ao plano π. Esse parâmetro B que eu tenho aqui é o número que acompanha o y, que a gente encontrou ele sendo 0. E aí esse parâmetro C é o número que acompanha o z, que é o próprio menos 1, que a gente tem ali. Então a gente pega os valores e vai substituir eles pelas coordenadas que foram dadas do nosso ponto. E ele me deu esse aqui sendo B sobre A, raiz de 2 dividido por menos raiz de 2, que deu menos 1. Esse cara sendo o A, que é o próprio menos raiz de 2. E esse cara já tinha sido dado no enunciado, ele valendo 1, tá? E aí eu vou substituir no nosso ponto. Então fica AX0 mais BY0 mais C0 mais D. Eu já tinha que o X valia X mesmo, né? O Z era o tal do Z. E o D, tínhamos encontrado ele sendo menos 10, que foi quando eu substituí o X e Y das coordenadas que foram dadas aqui, para eu poder encontrar o nosso ponto. E aí eu encontrei, dentro do módulo, menos 12 sobre raiz de 2, deu 12 raiz de 2 sobre 2, que dá 6 raiz de 2. Erramos conta. Vocês devem ter percebido que erramos conta em algum lugar, né? Erramos conta. Deixa eu ver se eu não... 9. Poxa, eu troquei o Z por menos 1 e ninguém me avisou. Cara, ninguém me avisou. Vocês eram para ser amigos, mas vocês se tornam inimigos às vezes, né? Ninguém me avisou que eu coloquei ele sendo menos 1, mas o Z vale 0. Tá. Agora vai dar menos 11. Menos 11, que é 11. Que é 11 raiz de 2 sobre 2, que não dá para a gente simplificar. Que agora sim dá o gabarito desse segundo exercício, que é a letra D. Nessa primeira aulinha eu quis trazer para vocês um pouquinho de trigonometria. E vocês perceberam que o tópico de trigonometria não trabalha apenas um assunto, né? Trabalhou a primeira questão, a ideia da soma telescópica, e essa segunda questão, além da parte de trigonometria, eu precisava saber um pouquinho sobre plano. Então eu trouxe questões assim que nos ajudem a relembrar mais do que um assunto. Que aí é legal que vocês vão treinando, vão praticando, e a gente vai vendo tópicos que são importantes para a nossa prova da Escola Naval. Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Vou dar uma apagadinha no quadro para que a gente possa ver mais um assunto recorrente da nossa prova, mas a gente vai ficando por aqui. Nos vemos em breve. Yo.